Louvores ao nome do Senhor. A nossa vida está entregue nas mãos do Senhor nosso Deus. Glórias ao Senhor. Hoje nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Números, capítulo de número 9. Números, capítulo de número 9. Vamos trazer uma série de textos ao longo da mensagem de hoje, para nós meditarmos na palavra de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Quando hoje vamos estar meditando num texto que trouxe como título A Rocha, o Monte e a Mesa. Seguindo a nossa jornada, o livro de Números, ele vai relatar novamente as jornadas, ou grande parte das jornadas que estão em Êxodo, continua ali em Números. Capítulo 9, verso 1 a 3 diz: Falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: que os filhos de Israel celebrem a Páscoa a seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos a celebrareis. Oremos ao Senhor. Querido e eterno Deus, toma, Pai, em tuas mãos esta palavra, Senhor, e usa, Senhor, para a glória e a honra do teu nome, Pai, para falar aos nossos corações, ministrar, Senhor, a vida de cada um nesta manhã, quando nos preparamos para celebrar a ceia do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar assentos. Meus irmãos, nós estamos seguindo numa jornada. Alguns que talvez estejam hoje entrando nesta jornada de mensagens pela primeira vez, se você ainda não acompanhou as outras mensagens aqui ministradas, nós pegamos desde a saída do povo de Israel no Egito, estamos caminhando pelo deserto com o povo de Israel e observando que, na verdade, toda esta jornada tem a ver com a nossa vida cristã. É o que o Novo Testamento nos afirma, que a jornada do povo de Israel, na verdade, era uma tipologia da igreja caminhando nessa jornada. Povo, terminamos a última mensagem lá no capítulo 17, quando no verso 6 fala claramente que o povo estava perto de Horebe. Tanto é que no verso 17, no deserto ainda de Sin, o povo tinha caminhado pelas suas jornadas até chegar em Refidim. E ali em Refidim, quando Deus vai falar para Moisés bater na rocha e da rocha sair água. Mas o interessante é que dali Deus falou para Moisés: Moisés, pega os anciãos e vai até Horebe, que eu vou estar na rocha em Horebe. E aí nós podemos observar, então, irmãos, que Horebe, na verdade, é a mesma expressão bíblica, é o mesmo local que a Bíblia chama do Monte Sinai. Então, quando olhamos em geografia bíblica, trata-se do mesmo lugar. Talvez esteja falando de uma cordilheira, onde uma parte da montanha seja chamada de Horebe, e mais adiante sobe mais a montanha, onde está o pico do monte, que é chamado então de Monte Sinai. Isso a gente pode ver nos tempos modernos. Quando eu viajo para o Nepal, nós temos ali a cordilheira dos Himalaias, onde tem diversas montanhas, diversos picos ali, sendo o mais famoso o pico do Himalaia, o mais alto do mundo. Então Horebe também, e
Sinai considerados o mesmo lugar. Mas aí eu já posso apresentar para os irmãos um detalhe aqui importante, onde o povo mais uma vez reclamou porque não tinha água, murmurou contra Moisés, chegou ao ponto de querer apedrejar Moisés. Moisés disse: Senhor, esse povo está a ponto de me apedrejar, porque a murmuração cresceu, virou contenda, virou um desafio muito grande. E aí nós observamos, assim como em Mara eles estavam tão perto de Elim, murmuravam em Mara e no entanto estava tão perto de Elim, Israel agora estava em Refidim, muito perto do Sinai, muito perto de Horebe. Era questão de uma caminhada de pouco tempo. Pelo que parece aqui, eram até poucas horas, porque eles estão em Refidim e Moisés diz: pega os anciões e vem com você até Horebe. Caminha até Horebe e lá eu vou providenciar água. Ou seja, aquela rocha de onde saiu água, aquela rocha estava ao pé do próprio Monte Sinai. Vai até Horebe para Moisés. Era Deus dizendo para Moisés: Moisés, vai até ao lugar que você já conhece. Então todo crente, irmãos, precisa ter um lugar de oração, precisa ter um lugar da presença de Deus, onde ele já conhece. Então quando Deus diz para Moisés em Refidim, e diz: Moisés, vai até Horebe, e eu vou te encontrar ali em Horebe, eu vou estar em cima da rocha em Horebe. Moisés vai com toda certeza, porque Deus já tinha aparecido para ele uma vez em Horebe. Então nós os crentes precisamos ter o nosso Horebe, em lugar onde você encontrou com Deus uma vez. Porque mais cedo ou mais tarde na sua vida, Deus vai te dizer: volta até Horebe, vai até Horebe, que eu vou estar em cima da rocha em Horebe para te socorrer, para te atender. Temos que ter o nosso Horebe, e Moisés foi até lá. Agora, irmãos, a Bíblia diz que o povo caminhou e chegou depois de 3 meses. Agora foi provavelmente não mais do que um dia de caminhada. E um dia pelo fato de que tinham que juntar acampamento, juntar tudo, ir com crianças, com gado, para poder chegar então ao pé do Monte Sinai, ao lugar da presença de Deus. E a Bíblia diz que isso aconteceu 3 meses depois que saíram do Egito. Mas o plano de Deus não era que eles 3 dias depois estivessem já adorando ao Senhor. Mas o que aconteceu, irmãos, é que o povo murmurou, o povo atrasou. Quando nós murmuramos, nós atrasamos a vontade de Deus para a nossa vida. Quando nós reclamamos, nós atrasamos a vontade de Deus. Quando nós duvidamos, porque lá em Refidim o povo chegou a duvidar e dizia: será que o Senhor está conosco de verdade? Então quando nós duvidamos, nós atrasamos a vontade de Deus. Mas graças a Deus, irmãos, que nós não impedimos a vontade de Deus. Atrasa, mas não impede. Porque quando Deus decide trabalhar com alguém, Ele vai até o fim. Ele vai até o fim. Talvez você esteja, de algum ponto na sua vida, atrasando o plano de Deus na sua vida. Por causa de alguma coisa que você fez, de alguma murmuração, por causa de alguma reclamação. Já era para você estar no Monte Sinai, já era para estar na presença do Senhor, já era para estar onde Deus te espera, porque Deus esperava pelo povo no Sinai, mas o povo atrasou tudo. Meu irmão, minha irmã, Deus espera por nós. Ele espera no lugar onde Ele vai se revelar plenamente, totalmente para nós. Todo esse projeto de Deus, irmãos, era para revelar-se ao povo. O texto que nós lemos no capítulo 19, ele vai acontecer 1 ano depois da saída do povo de Israel do Egito. Ou seja, eles chegam 3 meses, chegam em Horebe ou no Sinai, e agora eles vão passar no Sinai cerca de 11 meses. Então são 8 meses depois que vai acontecer a celebração da Santa Ceia. Porque Sinai é o lugar onde nós preparamos agora para sentarmos à mesa. Em Horebe, a rocha ferida. No Monte Sinai, eles têm a revelação de Deus. Irmãos, nunca alguém na história, nunca houve na história em outro lugar onde Deus aparecesse para um povo, para uma nação, da forma que apareceu ali no Monte Sinai.
Deus chama Moisés e diz: Moisés, sobe o monte, quero falar com você. Mas avisa para o povo não subir ao monte, para o povo nem sequer aproximar-se do monte. E avisa para os sacerdotes: santifiquem-se. Aí aqueles que estudam mais a Bíblia talvez perguntem: pastor, mas não tinha sacerdote ainda naquele tempo. O sacerdócio só foi estabelecido depois. Como é que Deus diz agora: avisa para o sacerdote santificar? Tem duas explicações para isso. Sacrifício já havia, altar já havia, porque desde Abraão, ou desde Noé, de Abel, aliás, o povo já, quem temia a Deus, oferecia sacrifícios. Então, ou Deus estava chamando aqueles na família do povo que eram os responsáveis por oferecer sacrifício, Deus já estava chamando de sacerdote. Segunda opção, quando eles chegam ao Sinai, nós vamos ler agora há pouco, capítulo 19, já vamos ler já. Quando eles chegam ao Sinai, Deus diz para aquele povo assim: vocês vão andar na minha presença, verso 3, 5 e 6 do capítulo 19. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardares o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal, povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, quando eles chegam ao Sinai, a primeira coisa que Deus diz: olha, vocês vão ser reino sacerdotal, uma nação de sacerdotes. Então, por isso, Deus está dizendo: diga ao povo. Mas para que ficasse bem gravado o cuidado de Deus para com o povo, e para que o povo soubesse que Deus estava tratando a todos eles como sacerdote, ele diz: diga aos sacerdotes, diga àquele povo que eu acabei de falar para eles, que eles serão sacerdotes. Eu já estou chamando de sacerdote, mesmo antes do sacerdócio ser estabelecido. Isso em teologia, há uma expressão para isso que diz que é prolepse, quando anuncia uma coisa que não existe, como se ela já existisse. É coisa que Deus faz, há muito na Bíblia isso, não existe ainda, mas Deus fala como se já existisse. Então aqui está, irmãos, Deus chama o povo e diz: consagra, sacerdote, consagrem-se. E mais adiante nós vamos ver que lá Pedro, ele diz que o Senhor fez de nós, nos chamou para sermos sacerdotes, nação santa, povo abençoado. Então a igreja é povo abençoado, a igreja inteira é sacerdote de Deus, irmãos. Deus havia chamado Israel e anunciou aqui, no início do tempo deles no Monte Sinai, Deus disse: vocês vão ser todos sacerdotes, a nação inteira de sacerdote, para representar Deus para o mundo inteiro. Seria o Israel sacerdote e o mundo inteiro se tornar em um mundo temente a Deus, e Israel inteiro sendo sacerdote espalhado pelo mundo. O que aconteceu então? Que Israel deixou de ser nação sacerdotal. Lembra-se que ali mesmo ao pé do Monte Sinai, quando Moisés sobe ao monte outra vez para receber as tábuas da lei, o povo fica embaixo, e a Bíblia diz que o povo fez bezerro de ouro e começou a adorar e festejar ao bezerro de ouro. Aí naquele instante Deus decidiu, disse: eu vou destruir todo mundo. Falou para Moisés: Moisés, vou matar todo mundo, vou destruir todo mundo. E Moisés começa a interceder. E aí os da tribo de Levi se levantaram contra aqueles que estavam adorando o bezerro de ouro, se opuseram a eles. E aí Deus então se agradou da tribo de Levi e diz: então a tribo de Levi vai ser sacerdote e o resto de Israel não vai mais ser sacerdote. Vocês não me temeram. Irmãos, Deus nos escolhe para algo tão grande, mas se nós não temermos ao Senhor, não andarmos os seus caminhos, Ele retira e dá para outro. Ele retirou de Israel inteiro e deu para a tribo de Levi o sacerdócio. Então vamos prosseguindo. Deus, quando disse para Moisés: Moisés, vai até Horebe, Deus disse: eu vou estar em cima da rocha.
eu vou estar sobre aquela rocha, e você vai ferir aquela rocha, dela vai sair água. A rocha ferida, água jorrou, e o povo viveu, porque teve água para beber. Então vejamos, o povo estava em Refidim, a rocha está em Sinai, Horebe é Sinai, fere ali e corre um rio e vai até Refidim, onde o povo estava. Então, irmãos, a rocha, a água jorra de Cristo até a nós, porque a Bíblia diz, Paulo, ele diz claramente, eu tenho repetido, 1 Coríntios 10, 4, Paulo disse, todos beberam da mesma pedra espiritual que os seguia. Então aquela rocha estava andando com eles, onde eles iam tem a mesma rocha. E o interessante é que ninguém em Israel percebeu e disse, espera aí, tem uma pedra aqui, tem uma rocha aqui, igualzinha àquela rocha de Horebe. Tem uma rocha acompanhando a gente. Sempre que precisava de água, saía água daquela rocha. Essa rocha é a mesma, tem que ser a mesma. Mas eles não perceberam, porque não tinham ainda a luz do Espírito Santo para revelar para eles que aquela rocha era o próprio Senhor Jesus Cristo que os acompanhava em forma de rocha. Agora vamos para o Sinai, monte da revelação de Deus. Então, antes da aliança formal em Sinai, vem a graça, porque a água saindo da rocha, irmãos, é graça de Deus para um povo, mesmo que murmurou, mesmo que queria apedrejar Moisés, mesmo que duvidou de Deus, Deus faz jorrar água para saciar a sede daquele povo. Deus mostra a sua graça e o seu poder em benefício do povo, e é isso que Deus continua fazendo nos dias de hoje. Apesar dos meus erros, das minhas falhas, apesar das nossas falhas, o nosso Deus estende a sua graça para nos alcançar, a sua misericórdia nos alcança. Lamentações de Jeremias capítulo 3, verso 21 em diante vai dizer, as muitas misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia ou a cada manhã. É sempre Deus sendo misericordioso. Então no Sinai é o monte da santidade. Aqui começa então a preparação para a Santa Ceia. Então Israel foi preparado 3 meses de caminhada até o Sinai, e agora mais 8 meses no Sinai, se preparando para quê? Para celebrar a Páscoa. Seria como que a igreja se preparando para celebrar a Santa Ceia. Então nós devemos aprender com Israel, aprender com o que Deus ensinou para Israel. E ali o que ele faz com Israel no Sinai, logo depois de Refidim, chegou ao Sinai. E ali Deus vai declarar ao povo, vocês vão ser para mim, povo santo, reino sacerdotal. Mas primeiro ele dá água, depois ele dá a lei. Depois da lei, nós vemos a graça envolvendo, e depois responsabilidades. Então tudo isso vai acontecer no Monte Sinai, que será alvo de uma outra mensagem aqui ainda. Domingo próximo nós continuaremos no Monte Sinai, porque hoje eu quero concentrar apenas no que tem a ver com a Santa Ceia do Senhor. Então, irmãos, santidade não nasce do medo. Tem muita gente que esforça por ser santo porque tem medo de ir para o inferno, tem medo da punição. Isso não vai te fazer conseguir ser mais santo. A santidade, ela deve vir como resultado da nossa gratidão a Deus pela salvação que já recebemos. A santidade não nos faz salvos, é a salvação que nos leva a querer ser santos. A ceia não é a mesa da condenação, irmãos. A Santa Ceia é a mesa da aliança. Deus primeiro faz uma aliança com o povo de Israel ali no Monte Sinai, para depois eles celebrarem a Páscoa. Então Santa Ceia é a mesa da aliança. Então nós celebramos a ceia hoje, não com medo de ser condenados, mas gratos a Deus porque Ele fez uma aliança conosco.
Pelo sangue de Cristo, nós somos salvos. Pelo sangue de Cristo, nós somos redimidos. Pelo sangue de Cristo, nós temos a garantia de morarmos nos céus. Páscoa no deserto era para eles lembrarem de onde saíram. Lembrar que saíram do Egito. Lembrar que eram escravos no Egito. Então, irmão, Santa Ceia, ela tem esse mesmo propósito, para a gente lembrar de onde Deus nos tirou. No Egito era Páscoa para sair do Egito. No Sinai era Páscoa para lembrar de que saíram do Egito. Então nós precisamos, ao celebrar a ceia, estarmos lembrando de onde Deus nos tirou, de onde Deus te tirou, onde Ele deu, Ele te colocou agora. E quando nós formos celebrar no reino dos céus, ali no reino dos céus, irmãos, a única forma de nós celebrarmos com Jesus no reino dos céus, agradecidos, vai ser porque nós vamos chegar nos céus e saber de onde nós saímos. Eu cresci ouvindo pregadores dizendo que no céu ninguém vai lembrar dessa terra, ninguém vai lembrar de nada no céu. Como que vai ser todo mundo atacado de amnésia no céu? Aí eu pergunto, como é que eu vou agradecer a Jesus por ter me salvado, por ter me libertado, se eu não me lembrar de que eu fui liberto? Então nós vamos chegar nos céus e vamos celebrar com Cristo uma Páscoa nos céus. Ele disse que naquele dia vamos celebrar no reino do Pai com Ele. E será um dia de gratidão, será um dia que nós vamos nos lembrar e dizer: o Senhor nos tirou daquele mundo de miséria. Nós vamos saber que o Apocalipse estará acontecendo aqui na terra, onde as nações estarão passando pela grande tribulação. O que nós estamos vendo hoje, irmãos, a Bíblia diz que é o princípio das dores. E para os que estão lá perto, irmãos, é um princípio de dor terrível. Porque tem muita gente tendo que abandonar a casa com tudo que tem, com a roupa do corpo, sair correndo, olhar para trás e ver tudo que tem sendo destruído, e sem nada sair correndo em busca de amparo em algum lugar, em busca de socorro. Irmão, nós estamos aqui gratos ao Senhor por estarmos nos Estados Unidos. Tem gente que pensa: mas eu quero ir embora daqui. Meu irmão, eu lhe provo pela Bíblia que o lugar mais seguro do mundo, por enquanto, no mundo, é nos Estados Unidos. Porque Deus disse para Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem. Então, Estados Unidos é um país abençoado porque abençoa Israel. O fato de Estados Unidos estar entrando numa guerra que não precisava entrar só por causa de Israel. É lógico, mas tem endereço de petróleo. É lógico, tem que ter algum outro lucro paralelo. Para morrer tanto americano, para arriscar a vida de tanto americano, tem que ter algum outro benefício também. Mas primeiro é para socorrer Israel, para vencer aquela nação que anda cantando: morte a Israel, morte a Israel. Aí Estados Unidos entra no meio. E o Apocalipse mostra que o julgamento das nações durante o milênio vai ser em relação como aquelas nações trataram a nação de Israel. Alguém diz: vou correr para o Brasil porque aqui não dá mais. Irmãos, Brasil está tendo um governo que condena Israel, que vai contra Israel. Então pode esperar que o dia do Brasil vai chegar. Se não houver uma mudança, se não houver uma conversão, o dia do Brasil vai chegar. Então o mais seguro é ficar aqui num país que está abençoando Israel. Então, irmãos, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Vamos estar naquele tempo. A ceia do Senhor no céu vai durar 7 anos. Enquanto estão há 7 anos de tribulação na terra, serão 7 anos em que a igreja estará em festa nos céus, celebrando a ceia, e nós glorificando o nome do Senhor pela saída deste mundo, porque nos tirou deste mundo. Lembrança daquilo que o Senhor nos libertou. Alguém diz: pastor, mas a minha mãe morreu e não era crente, eu vou chegar no céu e lembrar dela, pastor. Meu irmão, não se preocupe com isso. Ninguém tem mais amor do que Deus. Não existe ninguém mais triste com o pecador que vai para o inferno do que Deus. Mas quando chegar aquele dia, nós vamos ter o mesmo sentimento de Deus.
E qual é o sentimento de Deus? Sentimento de que todos os que forem para o inferno irão, porque escolheram este caminho, e nós não teremos dó de ninguém que estiver no inferno. Hora de ter dó de quem está no inferno é hoje, é agora, porque agora nós temos sentimento, esse sentimento. Agora nós temos sentimento para com pai, mãe, filhos, parentes, amigos. Nós sentimos isto por eles, então evangelizemos, preguemos o evangelho para eles enquanto existe esse amor. Porque depois nós vamos ter o sentimento da justiça de Deus, de que tudo o que aconteceu foi pela justiça de Deus, e de maneira alguma vamos sentir que Deus cometeu alguma injustiça, e nós vamos ficar tristes. Eu no céu estou aqui triste, porque tem um parente meu passando pela grande tribulação, que morreu e já está condenado ao inferno. Não se preocupe com isso, irmãos, nós teremos o mesmo sentimento de Deus ali. Agora avance, irmãos, pela noite da Santa Ceia, lá de Lucas capítulo 22. Lucas 22 e também Coríntios 11. Coríntios 11 eu cito sempre quase que de cor aqui, né? Quando Jesus diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Então era como que, irmão, naquela noite em que Jesus celebra a Santa Ceia com seus discípulos, ele disse para os seus discípulos: olha, eu vou ser ferido, eu vou ser morto. Ou seja, irmãos, na mesa da Santa Ceia, aquela rocha passa a ter nome agora. Aquela rocha que foi ferida, Paulo diz, aquela rocha era Cristo, ela tem nome. Aquela rocha agora tem corpo. Jesus disse: o meu corpo vai ser ferido. Aquela rocha agora será ferida, porque na ceia o Senhor Jesus disse: a minha hora está chegando, o Filho do Homem vai, conforme dele está escrito. Então ele seria ferido. A ordem da formação espiritual, ela passa por Horebe, e ali em Horebe, irmão, nós vemos um padrão que se cumpre na ceia do Senhor. Rocha ferida em Horebe é vida para nós, é Cristo ferido. Santa Ceia, sangue derramado, Páscoa celebrada, tinha que um cordeiro ser morto, tinha que imolar um cordeiro. Então sangue derramado fala da nossa libertação. Uma mesa no deserto, porque eles tiveram que preparar a Páscoa, tiveram que montar uma mesa, e ao montar a mesa no deserto, irmãos, está falando do memorial agora. Naquela mesa Moisés tinha que contar para o povo aquilo que aconteceu na saída do Egito. Por enquanto estavam todos ali que tinham saído do Egito, mas todas as vezes que celebrassem a Páscoa, eles tinham que contar a história. Lembram lá em Êxodo, no capítulo 12, ele termina dizendo: quando vossos filhos vos perguntarem que culto é este vosso, vocês vão dizer: foi esse culto celebra a nossa libertação da terra do Egito. Então Santa Ceia, irmão, tem que ser um culto em que as nossas crianças perguntem: que culto é este? A irmã Clara Eudes fez muito bem em que no culto da ceia as crianças ficam aqui. Sabe por quê, crianças? Sabe por quê, Benício? Ei, Benício, você sabe por quê que na Santa Ceia vocês ficam aqui? É para vocês aprenderem o que significa participar da Santa Ceia. Não é, Reina, Santa Ceia é para falar que Jesus um dia morreu pelos nossos pecados. É por isso que vocês ficam na Santa Ceia, para aprender e para vocês terem vontade de também se batizar para participar da Santa Ceia. Rocha ferida, memorial. E a santidade continua sendo o nosso chamado. Assim como Deus chamou o povo de Israel e disse: olha, santifica, fica ao pé do monte, não toque no monte, para vocês verem a glória de Deus. Eu vou manifestar, Deus diz, eu vou me manifestar no monte, o povo vai ouvir a minha voz. E a Bíblia diz que quando Deus desceu, o monte começou a tremer. Não era terremoto não, irmãos.
Porque terremoto a terra abre, era um monte tremendo, tremendo. A hora que parasse de tremer, estaria tudo no mesmo lugar, nada sairia do lugar. Agora é o tremer da presença de Deus. O monte começa a tremer, a Bíblia diz que o monte começa a fumegar, e do meio daquele monte tremendo e fumaça subindo, mas não era fumaça de fogo queimando no monte, era a presença de Deus. A voz de Deus se faz ouvir. O povo ouve Deus falando de cima do monte. Então, irmãos, essa mesma graça que sustentou o povo no deserto é a graça que nos sustenta hoje. A mesma rocha que foi ferida, irmãos, ela continua jorrando águas para nós hoje, jorrando vida para a igreja hoje. Antes de Deus escrever a lei em tábuas de pedra, Ele fez jorrar água da rocha. Antes de nos chamar à santidade, Ele nos ofereceu a graça. É isso que Deus precisa de nós, quer de nós. A ceia, irmãos, não é para quem é perfeito. A ceia é para quem depende da rocha ou da graça de Deus. Mas também, irmãos, a ceia não é para quem despreza o Monte Sinai. Porque no Monte Sinai foi ensinada a lei. No Monte Sinai foi dado mandamentos. No Monte Sinai foi feito um concerto, um pacto de Deus com Israel. Então, irmãos, na cruz do Calvário foi feito um concerto, um pacto para a igreja, que o sangue de Jesus Cristo nos perdoa, nos purifica de todo pecado. Então, Santa Ceia é para quem bebe da rocha e aceita viver à altura da aliança. Santa Ceia, irmãos, é um culto de aliança, de renovação de aliança. Porque Jesus disse para os discípulos: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Ele pega um cálice e diz: esse cálice é o sangue da nova aliança. A aliança fala de conserto, não é isso? Eu tenho uma aliança no dedo, porque há 48, vou fazer 49 anos agora em maio. Há 49 anos atrás, eu fiz um concerto com a minha esposa, de que estaria casado com ela e só com ela, não trocaria ela por ninguém desta vida, e que viveríamos um para o outro, que não aceitaria a palavra divórcio no nosso caminho. E a gente mantém a aliança. O anel no dedo é só para me lembrar de vez em quando, eu fiz uma aliança. Eu fiz uma aliança. Às vezes a gente viaja por aí e aparece uma louca qualquer, com gracinha. Eu falei: eu já tenho uma aliança. Eu já tenho uma aliança. Não se preocupe, eu tenho uma aliança, eu não posso. Eu não posso negar essa aliança. Se por 49 anos não neguei, não vai ser agora que eu vou negar essa aliança que fiz. Irmãos, Jesus Cristo fez uma aliança por nós e conosco. E esta aliança foi selada com sangue, foi derramado sangue por nós. E esta aliança é: olha, você seja fiel a mim, que eu sou fiel a ti. E a Bíblia diz, irmãos, que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. É uma característica de Deus. Ele é fiel e Ele não consegue ser infiel. Ele não pode ser infiel. Então, celebrar a Santa Ceia é lembrar esta aliança que o Senhor fez conosco. E ao tomarmos este pão que vamos partir, irmãos, levantarmos este pão e orar ao Senhor e consagrar, nós vamos estar dizendo: Senhor, me ajuda, Senhor, a ser fiel à aliança, a manter a aliança, Senhor. Ao tomarmos este cálice, nós vamos nos lembrar: este cálice é o Novo Testamento no sangue de Cristo. Irmãos, nunca olhe mais para este cálice como se fosse um suco de uva comum. É suco de uva, mas Jesus disse: esse cálice, ele representa o sangue da nova aliança. O sangue derramado por mim, por você, sangue derramado por nós, irmãos. Então, na rocha ferida,
no concerto do Sinai e na mesa da Páscoa celebrada no deserto, nós encontramos a aliança de Deus conosco. Amém? Vamos de pés. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Cleberson, ore pelo pão. Aleluia. Vem orar pelo pão, pastor Cleberson. Pastor Antônio, vem orar pelo cálice. Aleluia. Turemanaya sore tutemi kandarabai. Oh, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai de amor, neste momento te louvamos, Senhor, por mais essa oportunidade de participar, meu Deus, dessa Santa Ceia. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Nesse suco de uva, meu Pai, neste momento, Senhor. Sim, na representação do teu sangue, Pai. Sim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Podem tomar assentos enquanto os obreiros que vão participar da celebração da ceia venham à frente, vão lavar as mãos. O grupo estará cantando, louvando ao Senhor. Irmão, ela veio dar o testemunho da cura. Só não vou chamar para dar o testemunho agora de novo, porque a gente vai ter que ficar até as 2 da tarde ouvindo, porque é bom demais ouvir o testemunho. O Senhor me tocou agora, que hoje o milagre vai ser participando da ceia. Se você estiver enfermo, estiver precisando de um milagre, tome a ceia do Senhor e repita para o Senhor Jesus o texto da Bíblia que diz: pelas tuas feridas fomos sarados. E diga para o Senhor: Senhor, eu tomo a ceia que representa as tuas feridas na cruz, o sangue derramado. Então agora, Senhor, pela fé, eu creio na palavra que foi ministrada para ficar curado através da participação da Santa Ceia, em nome de Jesus. Cantem, louve ao Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus.